Boa tarde, bom dia. Nós tivemos um aceleramento de festas, tanto no Natal como agora de fim de ano. E hoje a gente tem já o sábado anterior ao dia da festa da Epifania, dos Reis Magos. Esta festa ela não é sempre fixa aqui no Brasil, porque os nossos bispos escolheram celebrar a festa da Epifania não no dia 6, como era costume no passado, mas em alguns países hoje mantém o dia 6, que pode cair durante a semana, marcaram no domingo seguinte. E nesse caso, nós temos o seguinte imediatamente, porque a festa pode ficar entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro. O domingo pode cair. Desta vez, então, amanhã já é dia 3, e assim nós então vamos meditar um pouco através das leituras que foram escolhidas assim a dedo para mostrar o significado. Jesus é uma promessa do Antigo Testamento feita para o povo judeu. Mas hoje ele se manifesta, por isso Epifania é uma palavra grega que significa aparece algo mais do que uma simples criança. O que significa ela? Já vimos, na festa da Sagrada Família, domingo passado, o sentido também da encarnação de Deus dentro da família humana, através de José, descendente de Davi, e da Maria, a mãe de Jesus. Então ouçamos o texto da primeira leitura, que é do profeta Isaías, capítulo 60, 1 a 6. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas. As nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, e tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas do além-mar e mostrarão o poderio das suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e de Efa, até cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro, incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. E o salmo responsorial, como a palavra já diz, ele responde e corresponde. É o Salmo 71, e o refrão desse salmo, que se escutará na missa, é o seguinte: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E o Evangelho é o Evangelho de Mateus. É só Mateus que fala da vinda dos Reis Magos para adorar o menino Jesus, nascido na Judéia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando:
onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, porque tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então façamos uma pequena reflexão sobre a primeira leitura e o Evangelho, embora a segunda também seja interessante, mas não cabe no tempo que nos dedicamos a essa explicação. Então, a primeira leitura é de um discípulo do profeta Isaías, que era do século VIII. E esse profeta, ele já estava, um discípulo, já estava em Jerusalém depois da destruição de Jerusalém e depois do retorno que aconteceu lá da Babilônia para a Judéia e Jerusalém, aconteceu pelo ano 538. Então, o povo, em parte, já tinha voltado. Outros preferiram ficar na Babilônia. É gente que já nasceu, não conhecia, só de ouvir falar dos pais, como é que era aquele tempo lá, Preferiram ficar lá na Mesopotâmia, Babilônia, onde há 2 rios, grandes rios para eles, irrigando toda aquela região que a tornava fértil, embora não longe desses rios começasse o deserto. Então ele anima e, claro, em nome de Deus, ele fala de luz e trevas. Eis que a tua luz. Primeira coisa que podemos imaginar, quando os primeiros exilados voltaram, encontraram a cidade destruída, cai lá uma casa reconstruída e de noite, então, uma lamparina brilhava. E ele aí diz que agora os que estão reconstruindo casas dentro da antiga cidade devem aumentar o número de luzes. Mas a maior luz que vem é o próprio Messias Salvador, o Rei prometido. Ou melhor, aqui, Deus, o libertador do Egito, que agora trazia o povo de fora.
Então, nesse ambiente, ele também convida todos os povos vizinhos para virem. Mas, em primeiro lugar, os judeus que já estavam esparramados, imagina, uns 50 anos depois de Jerusalém destruída, eles estavam em muitos países vizinhos, a Babilônia e depois a Pérsia, que permitiu o retorno dos judeus. E essa glória se manifesta sobre ti. Então ele imagina aquela glória do período do Êxodo, que estava sempre como que pairando sobre a sagrada tenda e onde estava a Arca da Aliança. Agora o próprio Deus volta como luz. Luz significa vida, luz significa esperança. E aí então vem aquela profecia: os povos caminham à sua luz. O próprio Deus como que atrai. Deus ficou com o povo no exílio, mas Ele é o Senhor do universo. E agora traz de volta o seu povo, e as nações se admiram desse fato e também sentem-se atraídos para ir até Jerusalém ao encontro do Deus dos judeus. E aí então, é claro, é alegria de todos os lados, e também ele imagina Jerusalém, quando destruída, primeiro teve as suas riquezas todas levadas embora. Tudo que tinha de precioso levaram para a Babilônia. E agora então, os povos, isto é, símbolo de Babilônia que destruiu, mas também outros povos que fizeram sofrer Judá, eles agora vão trazendo as suas riquezas. Aqui o texto fala de ouro e incenso. No Evangelho vamos ver que se acrescenta mirra. Então, é um texto assim cheio de esperança, trevas e luz. E vejam que isso era ensinado pelos profetas, essa esperança. Aí fica uma ligação com a mensagem sobre o tempo que estamos vivendo. Podemos imaginar um tempo de trevas, está tudo ruim, né? Muita esperança sim, muita coisa boa acontecendo, mas por outro lado muito sofrimento. E a gente espera um tempo melhor, não só por causa da vacina, mas que também nosso coração foi mudando. Nossa solidariedade, nosso amor com outras pessoas cresceu. Então é a glória do Senhor que começa a brilhar também sobre nós. E o texto do Evangelho de Mateus, então fala dos reis magos. Aqui no texto não se fala de reis. 3 magos vindos do Oriente. Magos eram considerados aqueles que observavam os sinais dos astros e então anunciavam o que ia acontecer. Magos do Oriente. Mas como eles trouxeram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, são presentes de pessoas ricas. Ouro e incenso, né? Incenso é uma preciosidade, o perfume que produz. E mirra também é importante, né? Então daí vem reis magos. Temos até os nomes dele, não é? Melchior, Baltazar e Gaspar, né? Lá perto de Gaspar, em Santa Catarina, tem também um lugar que o pessoal chama de Melchior, com C-H-I, né? Melchior. E Gaspar, Baltazar não tem. Então esses nomes ficaram dentro também da nossa religiosidade popular aqui no Brasil. Então eles trazem esses presentes. Agora, como é que eles souberam que nasceu um rei? Viram o sinal, observavam as estrelas do céu e viram uma estrela importante, que nunca tinham visto, mas sabiam por um texto, por um profeta pagão, que quando aparecesse uma estrela do lado, eles estão no Oriente,
do lado do ocidente em direção à terra de Israel, então era sinal de que lá nasceria um rei, dizia a profecia. Um rei muito importante. E então, à luz desses sinais, digamos, da natureza, eles se deixam guiar. Os magos, algum mago desses, é que tinha feito essa profecia. E ela está no livro dos Números, capítulo 22, 23, 24. São cânticos do profeta chamado para amaldiçoar Israel, mas ele abençoa Israel. Então, esses magos vêm do Oriente e perguntam, bom, diz, um rei nasceu, vão lá procurar o palácio do rei Herodes. Herodes não é esse Herodes do tempo da vida pública de Jesus, que estava lá, ele era durante a semana da crucifixão de Jesus. Ele veio lá do norte da Galileia, não é? E Pérea, então nessa região que ele reinava. Então é um filho dele, um descendente. Pois é, então o rei Herodes era conhecido como uma pessoa cruel. Quem lê um pouco da história do tempo, não é? Então sabe, por razões históricas, com medo de perder o seu trono, ele chegou a matar uma mulher, parece que até duas, e os filhos dessa mulher. Então ele escuta isso, um rei? Eu não sei de nada, como é que é isso? E aí mandou consultar, porque eles, os magos disseram, nós vimos uma estrela. Então mandou consultar os livros sagrados. E os sacerdotes e escribas consultam, se lembram, lá no livro de Miqueias está essa profecia. Está essa profecia, que em Belém é que nasceria esse rei tão esperado, o Messias Salvador. E passaram esse recado para Herodes o Grande, e ele então faz uma investigação. Olha, vocês cuidem de ver tudo o que está acontecendo, perguntem todas as coisas e me informem, porque eu também quero chegar lá para adorá-lo. Sabemos que ele não tinha pretensão nenhuma de adorar, mas pelo Evangelho de Mateus, e já festejamos no domingo depois do Natal, a festa da Sagrada Família, a matança dos inocentes. Crianças, até 2 anos, meninos, eles eram procurados de noite, numa noite, e enquanto isso Jesus, ou melhor, Maria e José com Jesus, fogem para o Egito. Pois é, então, o que eu queria chamar a atenção, vejam, luz que guia. Essa luz é a observação da realidade nossa, da natureza. São Jerônimo diz que há 2 caminhos para nós conhecermos um pouco de Deus. Observando a criação, nós chegamos a conhecer um Criador, o admitir que Ele existe. De onde veio tudo isso? Toda essa vida, toda essa riqueza. E o outro livro é o livro sagrado, a Bíblia. Então, quando o sinal da Terra, dos astros, desaparece, a Bíblia ilumina. Então eles leram e disseram, aí o rei Herodes informou os magos e foram lá, como a gente vê no Evangelho, encontraram numa casa, já tinham passado 2 anos. E José era marceneiro, carpinteiro, pedreiro, claro que ia construir uma casa. Então eles encontram lá e, vendo o menino, se prostram diante dele em adoração, né? Imagina, os tais reis magos, pessoas importantes, vestidas com suntuosidade, se prostram diante do menino, oferecem ouro, porque ele é Deus. Ouro porque ele é um rei, digo rei. Incenso, porque a gente oferece incenso a Deus no culto. E mirra, mirra por quê?
E a gente se lembra então, no Evangelho de João, que mirra foi usada para como que preparar o corpo de Jesus no seu enterro. Então, José de Arimateia e Nicodemos, amigos ocultos de Jesus, eles providenciam uma sepultura que estava pronta, era de um deles, mas não estava ocupada. E então, Nicodemos, compra 30 quilos de mirra e assim prepara, não é, o corpo de Jesus, e depois que colocam lá na parte plana, assim, com uma arca, uma arcada por cima, o corpo, né, coberto com um lençol, né, envolvido num lençol. E aí então eles fecham com a pedra. E o próprio Evangelho de João, ele diz que Maria Madalena viu tudo isso que estava acontecendo. Ela estava presente lá, junto com Maria, mãe de Jesus, e outra Maria, não é? Também prima ou parente, né? Tia de Jesus. Eles viram e foram embora. Estava tudo pronto. E ela vai então, com saudade, depois do sábado, vai ao encontro de Jesus morto. Com amor, que ela tinha tanto amor, e não levou nada para preparar o corpo de Jesus. Levou só a si mesmo o seu coração, que amava tanto a Jesus. Pois é, então, o que nos ensina? Eu tiraria 2 lições. A primeira lição é a gente observar o que está acontecendo. Por exemplo, tanta coisa aconteceu nesse ano que acabou, mas os problemas ainda não acabaram. A pandemia, estamos aguardando. O que nós aprendemos? O que eu aprendi? O que eu fiz de bem? Que bem que eu vi que as pessoas fizeram? É isso que tem que sobrar, é ler os fatos à luz da nossa fé. E o segundo, como é que a gente encontra Jesus? Conhecendo melhor pela palavra que Ele nos deixou. O Antigo Testamento, patrimônio do povo judeu, que anuncia o Messias. E o Novo Testamento, que se baseia nas palavras de Jesus, nos gestos de amor de Jesus e no seu gesto final, paixão, morte e ressurreição. Então, esses 2 pontos é que devem nos orientar na vida. O que vai acontecer depois que nós tivermos as vacinas vai depender muito de nós, do nosso amor, da nossa experiência dolorosa e tudo, mas que traz também a alegria de sentir a presença de Deus Criador e de Jesus nosso Salvador. Que assim seja.